dia, gente. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Gente, hoje é o nosso último dia. Ai, que vontade de chorar. E apesar desta glória que tens, vamos louvar comigo esse cântico, amigas? E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia, Li. Bom dia, Rafa. Senhor é soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus, minhas amigas. Esse louvor Agi, né, que esteve comigo na live ontem, me lembrou desse louvor tão lindo, né, gente? Aí hoje eu acordei, aí eu fui, né, pra varanda, fiquei olhando o céu e fiquei adorando ao Senhor com esse louvor. Gente, que coisa linda. Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, mas acho que sim, né? De você ficar olhando pro céu e ficar ali imaginando ao Senhor, que Ele está ali, né? Como se Ele estivesse ali das alturas, estivesse, não está, te olhando, e eu ficava, tu és soberano sobre a terra. E eu chorei tanto, falei, ai Senhor, que maravilhoso poder amanhecer, né? Nessa experiência de a primeira coisa que você faz é você ir orar, você adorar, faz assim outro rumo no nosso dia, né? E foi uma experiência muito boa, e esse louvor é lindo. Então depois, durante o seu dia, se você puder meditar nesse louvor, né, na janela do seu quarto, ou na sua varanda, se você tiver, ou no seu quintal, né, para você passar por essa experiência também de ficar olhando para o céu e cantando esse louvor, faça isso, que tenho certeza que vai enriquecer seu coração. Amém? E hoje, como eu mandei aí nas redes sociais, que hoje eu tenho uma participação muito especial comigo nessa live. E eu diria que é das mais especiais, eu não desmerecendo todas que estiveram comigo hoje até hoje, porque todas foram maravilhosas. A gente aprendeu tanto, né? Com cada uma que esteve aqui comigo, compartilhou suas experiências, seus entendimentos sobre esse princípio, e a gente foi tremendamente abençoada. Mas essa participação de hoje, para minha vida, é muito mais especial, né? E eu queria chamar essa pessoa aqui, que nada mais, nada menos que é o meu esposo. Pegadinha, hein? Vocês acharam que era alguma pessoa ilustre, né? Mas pra vocês. Pra mim, ele é uma pessoa ilustre, Lógico gente. que Meu esposo, pra mim, é uma pessoa ilustre. E aí eu Tem falei... um monte de gente que vai sair da live agora. E eu falei pra ele, né? Eu orei ao Senhor, e aí Deus colocou que ele teria que encerrar essa live comigo, porque
Afinal de contas, a experiência da mesa que a gente vive aqui em casa, a gente vive juntos, né? E nada mais melhor do que ele que vive comigo diariamente aqui, de poder encerrar comigo esse livro. Porque com certeza a gente tem visto na nossa vida conjugal, na vida das nossas filhas, como que isso tem sido um benefício maravilhoso. A gente tá aproveitando essa quarentena, né, amor? E ele sabe como não tá fácil, né? Como a gente tem passado por lutas e tudo mais. A questão econômica, todo mundo tá sendo abalado. A gente acabou de abrir um negócio e tá enfrentando uma crise dessa. Mas as refeições que a gente tem feito em família, isso tem fortificado a nossa casa, né? Nosso contato, nossa face a face comigo e com ele, com as nossas filhas. Então a gente veio aqui para testemunhar mesmo para vocês como que a gente tem vivenciado aqui. Você quer falar alguma coisa antes de eu dar a introdução? Porque como de costume... você tá mais na câmera do que eu. Acho que então vem mais pra cá, vem, my love, ó. Aí eu preparei aqui, não sei se tá dando pra vocês verem, né? Eu tenho uma coisa pra você. Ah, obrigada. Sim, meu marido. Ai, tá aproveitando, hein, gente? Ele tirou meu enfeite, ó, que eu coloquei, ó, pra gente na nossa experiência da mesa com vocês hoje. Então, vamos lá. Como de costume, eu vou falar da introdução do capítulo de hoje, tá bom? E depois eu vou dizer pra você, deixa Deus te usar, vaso, igual o pastor Davis fala. E eu sei que ele também vai trazer algum ensino pra nós nesta manhã, né? Vai poder ser usado pelo Senhor. Então, encerrando o nosso último capítulo desse livro. Fazer propaganda que essa mulher vai ter que entrar em contato comigo, que é direitos autorais. E foi tão maravilhoso esse tempo de aprendizado com vocês, né? E eu queria destacar o versículo que ele inicia esse capítulo. O capítulo de hoje chama-se O Prato a Mais. E aqui a Dave, ela vai falando muito sobre a questão da hospitalidade. Então, nesse capítulo, ela fala de várias coisas, de várias situações que ela e a família dela vivenciaram em trazer as pessoas para sua casa, né? Oferecer a hospitalidade, a pessoa passar uma noite, né? Ou a pessoa tá passando algum necessitado. A Dave fala que eles moravam numa estradinha de ferrovia, então os pedintes eram fáceis de passar pela casa dela. E aí ela convidava, né, os pais dela convidavam essas pessoas para fazer uma refeição junto. E às vezes entrava alguém mal cheiroso, maltrapilho, e aí os pais da Dave davam um lugar à mesa para aquela pessoa fazer uma refeição com a família. Então ela dá alguns exemplos de vida do que ela já vivenciou, ela e também o esposo, de pessoas que puderam participar da refeição. E ela conta nesse capítulo que ela sempre fazia comida a mais e sempre deixava um prato a mais na mesa. Porque aí depois do culto ou de uma eventualidade, ela já tinha a oportunidade de convidar alguém, ela sempre estava preparada para receber alguém na casa. A despensa dela tinha uma prateleira a mais só para comidas rápidas. Eu fiquei ela fazia. Nossa, ela tava preparada. Ela sempre preparava a despensa dela para isso. Ela conta assim que ela gosta de fazer molho de tomate mesmo, por exemplo. Mas ela deixava uns molhos pronto na prateleira, porque se acontecesse de alguém chegar, que sempre acontecia, ela faria rápido, aumentava o molho. Ou deixava massa de bolo pronto, né? Aqueles bolo pronto que a gente compra da Dona Benta, enfim, para fazer um bolo rápido, porque ela sempre se sentia preparada para receber alguém. Então, assim, olha, isso fez muito sentido pra mim, quando eu vi que era o Lúcio que ia participar comigo. Porque o Lúcio, ele tem esse lado hospitaleiro. Quem o conhece sabe.
Eu já compartilhei em outras lives aqui, algo que ele já fez com uma senhora, Dona Ivone, que hoje já faleceu. E ele fez isso com essa senhora, deu um lugar à mesa na casa dele. Então o Lúcio, ele tem um lado tão sensível para isso. Não poderia ser outra pessoa estar conosco aqui. Então o capítulo 10 fala muito disso, né? E eu separei alguns textos, né, na Bíblia que fala sobre a hospitalidade. A Dave também cita alguns textos na Bíblia que fala sobre isso, né? E eu separei para vocês verem como é importante todo cristão, toda pessoa que ama a Deus e que entendeu esse princípio, que tem que ter esse item na sua vida. E talvez a gente precisa ser despertado, porque passa despercebido. Às vezes a gente deixa de lado, a gente faz várias outras coisas maravilhosas, mas a questão da hospitalidade a gente não tem feito. E fica essa pergunta para vocês, né? Vocês já foram hospitaleiros com alguém? Já recebeu alguém na sua casa? A Dave fala que a Dave, ela dá a tradução do sentido literal da frase hospitaleiro, da palavra hospitaleiro, que é transformar estranhos em amigos. Então, ser hospitaleiro é você, de fato, trazer na sua casa um estranho. Não é, você vai trazer seus amigos, a sua família, isso tudo a gente viu a importância no decorrer desse livro, desse princípio da mesa, de nós fazermos com a família, com os amigos. Mas aí, no final do livro, a Davis dá essa atenção para nós, da hospitalidade, que é você trazer na sua casa um estranho. Alguém que precisa de amor, alguém que precisa ter a sua dignidade restaurada. Você já foi hospitaleiro? Fica essa pergunta para nós nessa manhã, para que a gente possa avaliar e pensar como que a gente pode fazer para pôr isso em prática. Então, trazendo os textos aqui que eu separei, vou ler para vocês, tá? Em Hebreus 13, 2, diz assim: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Olha esse texto. Olha esse texto. Às vezes o Senhor pode nos provar nisso. Enviar próprio anjos em forma de um mendigo, em forma de uma pessoa esquecida, de um estranho, para ver se a gente vai conseguir ser hospitaleiro. 1 Pedro 4,9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Não adianta você fazer reclamando. Romanos 12,13: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. E, por fim, um texto que é Paulo falando com Tito, né? Tito foi discípulo de Paulo. Então, Tito fala assim, olha, o Paulo fala assim para Tito, ó, Tito, por esta causa eu te deixei em Creta, para que você pudesse, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Então, ó, Tito, eu coloquei você nessa cidade para você terminar de organizar aí, ó. E você, de cidade em cidade, você estabeleça presbíteros, líderes. Então, olha a missão que Paulo deu para Tito. Você vai precisar estabelecer alguns líderes, certo? Mas olha só, não é qualquer líder. Olha só o que Paulo fala para Tito. Ó, precisa ser aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Isso é o que o líder que Tito tinha que escolher não poderia ser. E aí Paulo fala o que ele tem que ser. Mas o líder tem que ser dado a hospitalidade,
amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Então, a primeira coisa que Paulo cita para Tito, que um líder precisava ter de virtude, de qualidade para ser líder, é ser hospitaleiro. Então, muitos também que estão nessa live, eu e meu esposo, nós temos, às vezes, já esse cargo, né? Esse título de liderança. E será que a gente tem exercido a hospitalidade? Porque isso é um quesito, né, para o Senhor muito importante. E para encerrar e para dar a palavra aqui ao meu vaso aqui, a Davis destacou um texto tão maravilhoso, né, tão conhecido, que está lá em Lucas 22, após a ceia, depois que Jesus já tinha partido o pão, dado o cálice para os seus discípulos, aquela mesa, aquela refeição, né, aí ele fala... Aí ele comenta em Lucas 22, a partir do 24, sobre uma discussão dos discípulos, certo? Eles ali já entenderam o que vai acontecer, que Jesus já não vai estar com eles. Aí eles começam uma discussão. Quem é o maior? Quem que vai ser o maior? Olha só, no que eles estavam preocupados. Então todo mundo já conhece. Minutos depois, eu vou ler na mensagem, tá, gente? Minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então Jesus interferiu. Os reis gostam de mostrar o seu poder. E os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder deve se tornar servo. Quem vocês preferem ser? O que come o jantar ou o que serve? Vocês preferem comer ou ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo em tudo. E aqui ele tá falando, ó, eu fui exemplo entre vocês, eu fui aquele que serviu vocês à mesa. Eu não fui servido, eu servi. E vocês têm estado comigo em meus momentos difíceis. Agora, confiro a vocês a autoridade real que meu pai me conferiu a mim. Para que eu possa comer e beber na minha mesa no reino. E ser fortalecido enquanto vocês assumem as responsabilidades em meio ao povo de Deus. Mais um texto, Jesus lembrando que, ó, eu tô indo lá cear com meu pai, à mesa no reino. Enquanto vocês estão aqui governando, enquanto vocês estão liderando, lembre-se, logo vocês vão estar comigo à mesa. Mas lembre-se, maior é o que serve. Glória a Deus por isso. Então, que o Senhor possa nos ajudar nesse quesito, né? E eu queria dar a palavra para você, my love. A Ká falou que travou. Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo a gente? Tá certinho aí? Fernanda falou que tava normal. Ká, pede pro Bruno sair do YouTube, que ajuda. Fala pra ele sair do YouTube. Mas a experiência da mesa é algo que eu nunca tive. Não era costume em minha casa, né? Quando solteiro, minha mãe não tinha esse costume de sentar-se à mesa conosco, né? Cada um comia no sofá daquele jeitinho bem paulista, né? No braço do sofá. E não era um valor para nós estes. Só que eu guardo na minha memória momentos à mesa. É engraçado que reuniões com a minha família toda, que minha família é muito pequena e hoje 70% dela mora no interior, eu lembro-me que essas experiências que eu tive à mesa, poucas, mas todas elas ficaram registradas no meu coração, porque foram momentos muito importantes, foram momentos alegres, momentos em que toda a família se reuniu ao redor de uma mesa. Para tanto, eu tenho a memória para algumas coisas, né? Eu tenho a memória muito boa. Para vocês terem uma noção, eu lembro do que a minha mãe serviu em alguns jantares ou almoços em minha casa,
quando a família toda estava reunida. Lembro-me lá do franguinho assado dela com batata, que ela gostava de fazer, com arrozinho, feijão fresquinho. Lembro-me de detalhes das conversas, né? O que a gente tratou naqueles dias, os momentos delicados, né? Mas eu não sabia, eu não entendia esse valor. E aos poucos, a Michelle comentou com vocês sobre a Dona Ivone. A palavra de Deus diz que na hospitalidade nós poderemos às vezes receber anjos. Olha, Dona Ivone, eu sei que ela não era um anjo, porque eu conheci o filho dela, mas para mim é como se fosse. A Dona Ivone, ela foi um instrumento de Deus para me trazer muita clareza ao meu coração. Para vocês terem noção, o que mais me marcou, assim, a imagem que eu tenho dela hoje, assim, quando eu penso na Dona Ivone, era o sorriso e o brilho no olhar dela. As coisas mais impactantes que eu via na Dona Ivone era isso. O sorriso e o brilho no olhar. E eu fico pensando que nenhum outro lugar da casa é possível reparar nessas coisas senão a mesa. É a mesa quando você está de frente um para o outro que você compartilha dos momentos mais íntimos das pessoas, né? Eu e a Michelle, a gente tem enfatizado um pouco mais isso, né? Até por conta da leitura deste livro. Mas sempre foi muito forte para mim o poder que tem a mesa. Por conta do tudo aquilo que aproxima você de alguém dentro da sua casa, isso é divino. Tudo que aproxima você dentro da casa é divino, porque hoje todas as coisas cooperam para nos separar. Inventar o celular, inventar o controle remoto. Você não. Quando você está sentado no sofá hoje em dia, nem para trocar de canal você pede, mas antigamente, na minha época, era assim: ficava eu e meu irmão, um empurrando o outro. Vai, troca de canal lá. Não, troca de canal lá. Às vezes a gente até brigava, ficava um chutando o outro. Troca lá, troca lá. Pelo menos a gente ainda conversava. Hoje em dia, só pega o controle e troca. Não se tem relacionamento. A comida está pronta nos fast food. Se pede comida. Inventaram série, inventaram celular. Celular para mim é uma desgraça. Eu acho que se tem uma coisa que atrapalha a família hoje em dia é o celular. As redes sociais, ela acaba com os relacionamentos. Eu ainda falo para Michelle, se eu me sentar à mesa e ver um celular na mesa, eu saio. Porque se for para ter um bom relacionamento, o celular tem que estar fora. O que a Dona Ivone me ensinou, no curto tempo que eu tive com ela, foi a questão da humildade. E na leitura do livro, eu percebi que uma coisa que essa autora tinha era a humildade no coração dela. Porque é tão gostoso. Tem gente que é tão gostoso de estar junto, é tão gostoso de sentar-se à mesa, é tão prazeroso a companhia daquela pessoa, que é como se fosse um anjo. A Dona Ivone era uma mulher de pouquíssimas palavras. Nas nossas conversas, a Michelle até lembra, eu que tinha que ficar puxando as informações dela. Ela não era de falar muito. Tudo que ela fazia era rir. Ela ria e ela ria e o sorriso dela ia para os olhos que brilhava. Mas eu era tão apaixonado por aquela mulher porque ela me ensinou o maior valor dessa vida. Foi o que essa autora explicou no último capítulo. Que é você trazer uma pessoa desconhecida para sentar-se à sua mesa. Eu não tinha valor de mesa, eu não tinha lido livro, eu não sabia de nada disso. Mas ali Deus já usou ela para mostrar a importância que uma pessoa sente quando ela senta-se à sua mesa. Eu lembro-me de uma das últimas vezes que ela foi me visitar.
Ela foi lá em... Como vocês se conheceram? Porque eu não sei se todo mundo sabe, Dona né? Ivone, a Dona Ivone foi uma mulher que eu conheci pegando lixo na rua. Ela morava aqui no Tietê e ela pegava lixo na rua. E teve um dia que eu estava indo para uma aula de teologia. E eu estava correndo e passei por ela e o Espírito Santo tocou no meu coração. Falou, olha, vai lá falar com ela. Só que eu estava atrasado, tinha acabado de chegar do trabalho e estava indo para a aula de teologia, estava atrasado. Então eu estava correndo. Na hora eu pensei, desculpa, mas não vou parar para falar com ela. Aí na hora o Espírito Santo deu sabe aquele cutucãozinho que só ele sabe dar? Tipo assim, maravilhoso, você vai lá aprender o que então? Aí eu na hora parei, aí eu voltei. Aí eu peguei o dinheiro, fui dar pra ela e foi a coisa que me fez apaixonar por ela, foi isso. Eu amo pessoas humildes, é uma coisa que mexe comigo, a humildade. Aí na hora que eu fui dar o dinheiro pra ela virou pra mim e falou assim, não precisa não, filho. Eu confesso que eu fiquei assim, como eu tô olhando pra vocês. Eu fiquei estático, olhando no olho dela. Sabe aquela coisa de filme, aquele slow motion, onde vocês ficam se olhando? Meu mundo parou quando ela respondeu isso. Aí eu falei, não, eu tô te dando de coração. Ela falou, eu sei, mas não precisa. E eu te agradeço. Aí naquele momento, o meu mundo parou. Eu peguei a Bíblia, coloquei no chão e sentei ao lado dela. Porque eu sabia que Deus queria usar aquela mulher para falar comigo. Ali iniciou-se uma amizade. E ela começou a vir na minha casa, esporadicamente ela aparecia lá em casa. Aí há quem pense, ela ia lá para pegar dinheiro, né? Mesma coisa, quando ela chegava lá, eu sempre separava um dinheirinho para dar para ela. Aí quando ela chegava lá que eu ia dar o dinheiro para ela, ela não pegava. Era uma loucura para conseguir dar 10 reais para ela. Mas aquela mulher me ensinou muita coisa. E quando eu trouxe ela para sentar-se à mesa comigo lá em casa, já estava chegando o tempo em que Deus levaria ela. E aí quando ela sentou-se à mesa, eu comecei a reparar naquilo. Eu lembro que aquela noite a gente conversou, brincou, minha mãe também acabou conhecendo-a, né? Eu lembro da cara da minha mãe quando eu fiz isso, porque eu falei assim para ela, ô mãe, a Dona Ivone tá aí fora. E a gente tinha colocado a comida no prato. Aí eu falei assim, mãe, a Dona Ivone tá aí fora, ela quer falar comigo. E minha mãe sempre teve o coração assim para as pessoas mais carentes, né? Ela é? Aí eu falei assim, mãe, eu vou trazer ela aqui pra dentro. Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, aqui em casa? Aí eu falei, ela vai sentar à mesa comigo, eu vou pedir pra ela jantar comigo. Aí eu lembro que ela ficou olhando pra minha cara assim, mas não com uma cara de reprovação, ela olhou pra minha cara tipo assim, parece que ela, sabe aquela sensação de, você aprendeu tudo que eu queria te ensinar? Ela falou, lógico filho, traz ela aqui. Eu lembro da felicidade da minha mãe de eu ter feito isso. E quando a Dona Ivone sentou-se à mesa, ela falou pouquíssimas coisas. Mas o sorriso e o brilho no olhar dela me ensinou muita coisa a respeito da mesa. Então, a hospitalidade, né, quando a gente traz alguém, não só para dormir na nossa casa, mas quando a gente traz alguém e senta... Eu e a Michelle já tivemos várias experiências. Por exemplo, já teve casal brigando na nossa mesa. A gente fica olhando pros dois. Já teve cena assim, da gente ficar assim um com o outro, assim, ó. E agora? Olhando um pra cara do outro. Já teve oração que eu fiz à mesa assim, falei assim, o que eu fiz? O que eu fui inventar, meu? Porque pegava um casalzinho de namorado que você sabia que já tava daquele jeito, aí sentava à mesa e, briga, aí confusão, mas sempre que no final da história, sempre no final do jantar, Deus, né, o pão da presença, como fala o livro, Jesus sempre se mostrava e trazia... Nunca despedimos um casal da nossa casa com briga. Eles chegavam bravos, chegavam nervosos, brigavam-se à mesa. Mas sempre quando saíam com paz no coração. Saíam com um sentimento de é possível, vamos tentar melhorar. E eu acho que é esse que o poder que a mesa tem. Porque a mesa, tirando a figura da mesa... É o que Deus inventou para nos aproximar. Quando Jesus sentou com os discípulos, ele queria exatamente isso.
ele queria que os discípulos olhassem para ele e enxergasse mais do que as palavras dele. A experiência da mesa, ela quer dizer isso. Não é o que a pessoa está te falando, mas é o que a pessoa não está te falando. É gostoso sentar à mesa, porque quando você olha no rosto de alguém, você consegue enxergar tudo aquilo que ela não está falando. E é por isso que eu tenho o valor, eu valorizo tudo aquilo que aproxima as pessoas. Para mim é um valor tudo aquilo que aproxima as pessoas. E dentro da casa, a mesa é o que aproxima as pessoas. Então eu acho muito importante, esse livro é fenomenal. Eu assisti todas as lives, apesar de não entrar, eu assistia, né, todas as participações, cada uma, nossa, maravilhosa. Deus nos surpreendia sempre, mas a verdade é que todo mundo que se dispõe a fazer aquilo que Deus quer que façamos, um milagre acontece. Isso é natural, né? A Michelle, ela tem o dom, quem a conhece, né? Ela tem o dom. Eu acho que você deveria chamar todo mundo. Ó, tem 19 pessoas, chama 19 pessoas para fazer uma experiência da mesa aqui. Só que a mesa vai ter que ser o seguinte, a mesa vai ter que ser extensiva no sofá, no passaprato e no armário aqui, porque não vai caber todo mundo. Mas eu convide as pessoas para não só comer a sua mesa, convide as pessoas para olhar no seu olho e dizer e ouvir tudo aquilo que você não diz. Eu acho que só quem não tem medo de se mostrar, de se expor, só quem não tem medo de abrir a sua vida é que faz esse tipo de coisa. Essa mulher, se eu tivesse a oportunidade, eu não li o livro dela inteiro, eu li agora o capítulo 10. Se eu tivesse a oportunidade de me sentar à mesa com essa mulher, eu tenho certeza absoluta de que Deus ia falar muita coisa ao meu coração. Porque eu tenho certeza que essa mulher é um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. A Michelle comentou em uma das lives que a minha primeira oração foi feita à mesa. Eu nunca tinha orado em público. A minha primeira oração foi feita à mesa. A primeira pessoa que Deus usou para falar comigo no começo do evangelho, que foi a Dona Ivone, foi a mesa que Deus falou ao meu coração. Muitas coisas aconteceram na minha família e que ficou registrado aqui no meu coração, foi se sentando à mesa. Então o privilégio que nós temos nessa manhã de poder contemplar aquilo que Deus quer fazer conosco, é reconhecendo o valor que tem. Eu sei que a gente usa uma desculpa de é a loucura do dia a dia, né? Porque a minha família é muito corrida, cada um estuda num horário. Mas olha, se a gente se esforçar um pouquinho, é possível. Nem que seja aos sábados ou aos domingos. Mas faça questão de sentar com todos. E você vai aprender muita coisa sobre o seu irmão. Você vai aprender muita coisa sobre a sua mãe. Sabe aquela chatice? Sabe? Todo dia pela manhã, a lembrança que eu tenho também, olha outra coisa que é de sentar à mesa. Mas a lembrança que eu guardei da minha mãe, que hoje já não está entre nós, é que todo dia pela manhã, quando eu acordava, que eu sentava à mesa, minha mãe já estava acordada, ela tinha o hábito de fazer o café e ficar ouvindo um rapazinho lá, eu esqueci o nome dele. É um cara que fala de notícia, conta história de amor, ela gostava daquele cara. E eu tenho muito claro no meu coração algumas coisas que minha mãe me falou quando eu estava à mesa. Por exemplo, uma das coisas que marcou a minha vida foi uma vez que eu falei assim pra ela, eu falei, mãe, eu acho sinceramente que eu sou um cara burro. Eu falei isso pra minha mãe. Porque eu tava chateado que eu não tava conseguindo emprego e era meu primeiro emprego e tal. Eu falei assim, eu acho que eu sou um cara burro, assim, eu não acho que eu sou uma pessoa que tem muito na vida, assim. Aí eu lembro que minha mãe se virou, ela tava na pia,
ela chegou mais próximo de mim e falou assim: filho, não tem o que você colocar no seu coração, que você pedir ajuda de Deus, que você não vai conseguir. Eu lembro do rosto dela falando isso pra mim. Ela falou: se você tiver fé e você se esforçar, você vai chegar aonde você quiser. Eu tenho certeza disso. Aquilo foi um carimbo assim, carimbou meu coração. E eu tenho, toda vez que eu passo por uma dificuldade na vida, qualquer uma delas, não só financeira, adivinha o rostinho que aparece? É o da minha mãe, falando: se você tiver fé e se esforçar, você vai conseguir. É uma das experiências da mesa. Então é isso que a gente quer passar, né? Eu nem sei que hora que é, já é 9h12. Mas são coisas que marcou a minha vida, né? Os amigos mais próximos conhecem alguma delas, mas Deus usa anjos, amigos. Deus usa anjos. Então a dona Laide, a dona Ivone, tantos outros que eu conhecia, pessoas que eu conheci que moram... Marcelo e a Ana, que sempre fez isso conosco. O Marcelo e a Ana, é verdade, né? A gente tava falando para ele esses dias, eu vi. Porque é verdade. Quando a gente estava iniciando a nossa carreira, né, com Jesus, né, que a gente estava novos na fé. Então, muito que o Marcelo e a Ana, né? O filho dele tá aí, o Marcelinho, amigo de infância do Lúcio, né? O Marcelinho era o xodó da minha mãe. E os pais do Marcelinho, ele praticamente adotou esse aqui, porque nunca teve pai, não conheceu o pai dele, né? Então foi... E aí, depois que eu cheguei, então me adotaram também, né? Então a gente foi muito discipulado por esse casal. Marcelo. E aí eu tava lembrando deles essa semana e eu liguei pra eles por vídeo pra agradecer. Porque eles praticavam isso conosco e a gente sem saber. Porque todo domingo, depois que a gente saía do culto, a Fernanda tá aqui, né? Já presenciou isso, o Leandro. A gente saía do culto à noite. Nós todo Fernanda. Domingo, ele falava, então agora a gente se encontra na minha mãe, que é a avó Nilda, né? E todo mundo ia com esse casal, sentava à mesa da avó Nilda pra comer o café da noite, né? Comprava pão, outro levava o leite, os frios. Mortadela. E a gente sentava ali naquela mesa. E aí o Marcelo e a Ana ia conversando com a gente vinha com dúvidas do culto, porque a gente era novo. Ai, você viu o que o pastor falou? Que não sei o que lá. E aí eles iam ali com muita graça, ensinando. Falava da palavra. E o nosso caráter sendo forjado por esse casal. Então a gente, assim, muito da nossa vida cristã, a gente deve ao Marcelo e a Ana. Porque eles forjaram o nosso caráter, eles sentaram conosco à mesa. Então, assim, a gente não tem noção desse princípio. Então, quando a Dave fala de hospitalidade, por exemplo, o que o Lúcio fez com a dona Ivone, que era uma senhorinha fofa, de cabelo branco já, né? O sorriso bonito que ela dava era a dentadura que ela tinha, né? Porque ela era uma senhorinha muito de idade, que tava catando latinha no lixo para poder vender, para ajudar a família. Então, assim, o Lúcio pode ter pensado, eu vou levar ela pra comer na minha casa, vou conversar. Mas ele fez muito mais pra essa senhora, né? Já falei aqui que o filho dela foi atrás do Lúcio depois, quando ela tava no hospital. Porque ele ganhou o coração daquela senhora. Ele restaurou a dignidade daquela senhora. Então, pensa vocês, quantas pessoas com as suas experiências por aí são marcadas negativamente na vida porque não tiveram uma marca boa, como o Lúcio falou que teve a mesa com a sua mãe, né? Tantas pessoas que precisam de que a sua memória, que o seu coração seja marcado positivamente. E nós temos esse dever, como acabamos de ler em tantos textos, que um dos atributos de um líder precisa ser a hospitalidade, né? E até pra gente já encerrar, porque eu quero que meu marido ore por nós, né? Mas lá, já foi lido aqui em Apocalipse 3:20, quando é dito, né? Quando o Senhor fala pra nós: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele
e ele comigo. Gente, sabia que esse texto aqui é um texto que mostra pra gente que o Senhor, muitas vezes na nossa vida, ele se coloca como hospitaleiro, ele precisa que ele se coloca na situação de precisar de hospitalidade. Olha o que ele fala para nós. Eis que eu estou à sua porta e bato. Se você for hospitaleiro, se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou sentar contigo, vou cear contigo. Tudo a ver com nós sermos hospitaleiros. O Senhor espera isso de nós. Então, que o Senhor nos ajude, que essa experiência, esse princípio da mesa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com nossos colegas, até com os nossos inimigos, aquele que te feriu, aquele que quer o seu mal, aquele que colocou uma marca ruim na sua vida. Se você trouxer essa pessoa à sua mesa, pode ser restaurado isso. Então, até os inimigos, os estrangeiros, os desconhecidos, o Senhor quer que nós sejamos transformadores de vidas e trazer a mesa na intimidade do seu lar, que a mesa significa intimidade, que o Lúcio falou, né? Se tem um lugar da casa que aproxima as pessoas, é a mesa, é o lugar de intimidade. Não é qualquer um que consegue entrar no seu lugar de intimidade. Se você oferecer esse lugar, com certeza você vai restaurar vidas, você vai marcar positivamente as pessoas e vai estar fazendo o que o Senhor quer que você faça, que é ser hospitaleiro. Amém? Muito bom. E eu quero agradecer a todos que estiveram comigo nessas lives, lembrando que elas estão no YouTube, né? Eu fui gravando lá, nada profissional, porque eu não sou profissional disso. Eu só salvava daqui e jogava lá. Coloquei capa, introdução, nada. É só pra vocês poderem ter acesso. Quem não assistiu os outros temas, tão maravilhoso. A gente falou de tantas coisas aqui, né? Pra você poder compartilhar. Se você, o Espírito Santo, lembrar de alguém, de alguma família que não está mais conectada, que o tempo, que o desgaste, que as dificuldades foram distanciando essa família. Se o Espírito Santo lembrar vocês dessas pessoas, manda lá os links do YouTube para essa pessoa assistir, traz esse princípio para essa família, para que o Senhor possa, nesse tempo de pandemia, fortalecer as famílias nesse tempo, com esse princípio da mesa. E eu creio que, por exemplo, a minha casa, né, todo mundo sabe, os amigos próximos sabem, nossos desafios que a gente tem esse ano, questão econômica, financeira. A gente tem um grande desafio para enfrentar, né, amor? Mas eu tenho certeza que a gente vai enfrentar muito mais fortalecidos como família, porque a gente tem aproveitado esse tempo de pandemia para estar juntos à mesa, para ouvir nossas filhas, né? Nossas filhas tão lindas conversando à mesa, aprendendo, né? A gente já falou sobre isso, que a mesa educa os nossos filhos. Calma, não é hora de sair ainda. Olha, por favor, me passa aqui pra mamãe a salada. E a gente ali, aí essa semana a gente ficou contando piada, né? Não, ontem. Na mesa. Ontem a gente pegou pra contar piada e eu descobri que eu não sei piada, cara. Eu preciso aprender piada, meu. E a gente ria, e eu contava umas piadas nada a ver, Nossa. e elas davam risada. E a gente depois a gente brincou de esconde-esconde. E a mesa estende para os outros passos, né? Então, depois da refeição, ainda a gente se conectou, aí pronto, aí a gente continua fazendo o resto tudo junto, brincando. Então, que o Senhor possa fazer esse milagre na casa de vocês nesse tempo. Amém? Amém. Vamos orar por nós? Vamos. Agradecer vocês, amigos, também pela paciência. Eu desculpa a frustração, tá? Eu sei que vocês imaginavam alguém mais célebre aí, alguma coisa maior, mas Deus também usa os humildes, tá? Deus usa os pequenos, mas graças a Deus. Outra experiência também que eu queria compartilhar, que eu esqueci, foi que o Marcelo e a Ana... O Marcelo praticamente me discipulou na mesa, né? Mas o Marcelo e a Ana, quando eu e a Michelle namoramos 7 anos... E teve um momento do nosso relacionamento que a gente beirou o fim, né? E foi o que marcou a nossa história. Mas eu lembro que um dia,
quando eu estava decidido a terminar o meu relacionamento com a Michele, eu estava à mesa com o Marcelo, meu pai na fé, né? O Marcelo e a Ana. E estava lá sentado nós três naquele dia. Aliás, o Marcelinho estava junto. Tava eu, o Marcelinho e o Marcelo e a Ana. E o Marcelo falou: olha, Lúcio, eu orei. E eu tenho uma coisa da parte de Deus para te falar. Aí eu falei: lá vem, né? Porque eu já tinha tomado a minha decisão, né? Ele falou: olha, continua. Insiste. Persiste. Continua. Porque Deus tem um propósito no seu relacionamento com a Michele. Foi difícil porque eu não queria ouvir aquilo, né? Mas eu repensei. E hoje nós estamos casados. Então a mesa, ela é possível mudar histórias através de uma experiência na mesa. Você pode mudar a história da sua família, dos seus filhos. Dos seus amigos. Dos seus amigos, que era o meu caso. Dos desconhecidos e de tantos outros, né? Tá, e queria agradecer todo mundo falando aí, ó. Tem um monte de gente que tá aí, que eu fiquei feliz de ver. Queria agradecer a todos vocês. E um beijo, nós amamos muito vocês. Hoje à noite eu vou estar em outra live também. Se vocês puderem me acompanhar. Hoje à noite eu estarei numa live com o Altair, da Comunidade da Graça. Vai ser uma bênção. Se vocês quiserem participar, hoje será às 8 horas da noite. Tá bom? Vamos orar? Vamos. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu. Obrigada, Jesus. Não somente de estar à mesa, Senhor, mas o privilégio de poder nos conectar, Deus, através dela. Nós cremos que assim como o Senhor sentava com os seus discípulos à mesa e tratava coisas acerca do reino, o Senhor tratava com eles, Pai, intimidades, coisas que só Deus tinha revelado a Ti. Ele compartilhava com os seus discípulos à mesa. Por isso, Senhor, nós queremos que nesta manhã esse milagre se estenda por todos nós. Que nós não percamos esse valor, Deus, que tem de sentarmos juntos, de ouvir um ao outro, de pedir perdão, Senhor, de chorar e de sorrir à mesa, Deus. Porque mais do que o alimento que está à mesa, o importante mesmo é o pão da vida, é Jesus Cristo. O importante, Senhor, de sentar-se à mesa é porque naquele lugar Jesus está. E aonde Jesus está, a cura, a libertação. Aonde Jesus está, a união, a paz. Abençoa-nos, Senhor, com o poder da Tua glória. Visita cada família aqui representada. Eu oro por toda dificuldade. Senhor, se tem algum irmão precisando de cura, precisando, Senhor, de um milagre na vida financeira, Senhor, eu abençoo a vida de cada um que está aqui agora nos assistindo. Eu creio que não foi à toa, não foi uma coincidência, não foi curiosidade, foi o Espírito Santo de Deus quem te conduziu aqui nessa live. E eu creio que o mesmo estará visitando você agora. O Espírito de Deus te dá vida, te dá paz, te dá alegria. Receba da parte de Deus um milagre para esta manhã. A tua palavra diz, Senhor, que a cada manhã as suas misericórdias se renovam. E sua misericórdia se renovou sobre nós. Obrigada, nesta manhã, Deus. Obrigado pelo privilégio, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém, meus amigos. Foi muito bom. Aqui eu me despeço, né, desse livro maravilhoso. Tchau, experiência da mesa. Agora vamos comer todo mundo no sofá. Uhul, brincadeira. Eu vou deixar só um exercício para vocês fazerem durante esse dia, pensando nesse quesito, né? A hospitalidade. Por isso que o título de hoje é Um Prato a Mais. Porque o Senhor espera que você ofereça um lugar a mais na sua casa. Recorde uma história pessoal de uma ocasião em que sua vida foi impactada porque alguém colocou um prato a mais para você.
Recorde, tente recordar. Nós recordamos o nosso aqui, que foi o Marcelo e a Ana, que colocou um prato a mais na mesa deles e mudou a nossa história por completo, né? Esse casal investiu na nossa vida, né? A família, né? O Marcelinho também, essa família investiu na nossa vida, é por isso que hoje a gente tá aqui compartilhando. Eles nos deram um prato a mais. Você tem a condição de fazer isso. Recorde alguém que fez isso com você. Agradeça essa pessoa. Eu fiz isso essa semana. Liga para essa pessoa, manda uma mensagem. Olha, eu lembrei do que você fez comigo. Agradeça essa pessoa. Às vezes essa pessoa tá nesse tempo aí de pandemia e tá desanimado, tá precisando ouvir um elogio, relembrar o que ela já fez por você. Agradeça essa pessoa, né? E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Nos e convide através para ir à mesa de vocês também. Sim. Olha, o Bruno, a Camila aí, ó, tô sabendo do milagre. O milagre divide com os irmãos, hein, meu? Quero sentar nessa mesa aí o quanto antes, hein? E é Deus isso, abençoe gente. vocês. A gente ama vocês. Obrigada A Márcia faz umas mesas, gente. Verdade. Se eu fosse vocês, eu pegaria o WhatsApp dela ou do Jefferson e pediria: olha, deixa eu me assentar à sua mesa. Vai ser uma experiência maravilhosa. E quando viu? você senta à mesa desse casal, é assim, até o outro dia. Porque a gente. Você vê a luz do dia. Você tem experiência de ver a luz do O dia. Jefferson igual. Toda vez que eu chego na casa do Jefferson, ixi, lá vem. Fernando Basílio aí, ó, Marcelinho, Amanda. A última refeição que nós tivemos na casa do Jefferson, antes dessa, foi do Marcelinho e da Amanda. Verdade. Experiência da mesa. Tamo louco pra ter outra experiência. Esperando a experiência da mesa na casa da Vanessa. Ah, o do Geiso e a Jason. Vanessa, Ixi, você é louco. sem Tá contar, devendo já. Mas é isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Beijo, viu? gente. Fiquem Nath, com Deus. Diogo, beijo. Todos vocês aí. Nath, saudade, amiga. A gente ama vocês, viu? Façam do lado de vocês uma experiência da mesa.